gente, eu sou Regina Oliveira. E eu sou Hugo Silva. E estamos aqui para falar sobre morte e vida. Como deixar ir e ficar em paz. Então, esse é um tema bastante importante no momento do que estamos vivendo, né? E como olhar para a morte de uma outra forma, quando a nossa cultura traz um peso tão grande. Não quer dizer que nós vamos falar só da morte com relação à morte de alguém. Eu estou falando, quando falo em morte, estou falando de finitude. Finitude de processos, então, de relações, da nossa relação com alguém, né? E aí eu estou falando de amor, né? Da finitude de uma relação com o trabalho, porque algumas pessoas perderam seus trabalhos, como também a perca real, né? Da morte de alguém. E como lidar com isso? Como olhar para isso de uma forma que seja mais elaborada? Porque doer não tem como dizer que não vai. É uma dor. Todo fim é uma dor porque vem de uma frustração, de algo que a gente gerou, de um sonho, de um desejo, né? Então, é muito importante que a gente faça um roteiro. Nós criamos um roteiro para falar sobre isso, porque como temos formação em psicologia, é importante que a gente compreenda, não só seja um bate-papo, mas que vocês possam repensar verdadeiramente qual é a construção desse pensar sobre morte e sobre vida. E o que é morte e vida? E elas estão separadas ou elas fazem parte do mesmo processo? Então, voltando, o que nós vamos olhar, a gente quer que vocês abram a mente para olhar para esse tema, certo? De uma forma de finitude. E que vocês olhem para esta finitude de relações, tá? De uma forma que vocês olhem como adulto ou se percebam como criança. Em todo o processo sistêmico, das terapias sistêmicas, hoje a gente vê que o ponto-chave de mudança, de crescimento pessoal, é quando eu vou para o meu adulto. Então, o caminho e a jornada que a gente vai fazer com esse tema é essa jornada. Como é que psicologicamente, como é que a nível de personalidade eu me construí diante dos meus sistemas para olhar para a morte, para o ganhar e perder, para o viver o aqui e agora. Então, é sobre esse aspecto, sobre esse olhar que a gente vai olhar para esse tema. Então, voltando, vamos falar de quê? Finitude, ok? De relações. Que relações que hoje nós estamos vivendo? A relação a dois, quando o fim do relacionamento, a relação por morte e a relação de fim de trabalho. Bom, independente de que fim, né, o que mais toca é a questão do luto, né? Porque quando a gente olha para como algo finaliza, geralmente essa finalização vai de encontro às nossas expectativas, vai de encontro a nossas fantasias sobre algo, né? Então eu imaginava que a minha avó ia viver 100 anos, eu imaginava que eu ficaria nesse trabalho até me aposentar. Eu nem pensava em me aposentar, na verdade, eu achei que eu ia virar semente. Eu pensava que... enfim, vocês já entenderam. É sobre a fantasia, é sobre a crença de que algo vai ser da forma que eu imagino que vai ser, que o luto se estabelece. E quem é que pensa dessa forma? A nossa criança, né? Então a gente colocou aqui, a dificuldade de deixar ir está associada à nossa criança, que tem a ideia de abandono. O Bert Hellinger ele vai falar, só as crianças pequenas podem ser abandonadas. Adultos não são abandonados. Mas é na hora do luto, na hora da morte, na hora do como eu vou viver sem esse trabalho, como eu vou viver sem essa pessoa, como eu vou viver sem os meus pais, né? Como eu vou viver sem o meu marido, sem o meu namorado. É nessa hora que a nossa criança desperta em nós e faz, epa, será que a gente consegue? Então, a gente precisa entender esse olhar infantil, né? E a gente colocou aqui, né? O adulto, esse adulto que acha que está no adulto, né?
ele não se percebe que a grande dificuldade está em lidar com frustração de expectativa. Nós fantasiamos com o olhar da criança para o mundo, nós fantasiamos como olhamos as relações. Nós imaginamos que vai ser para sempre, que os nossos pais são imortais. Nós imaginamos que o nosso trabalho, né, que é um lugar que está cômodo, está bom e vai ficar ali para sempre. A gente não imagina que algo maior está sob controle. Então, a criança, ela acredita pelo poder mágico, um pensamento mágico que a gente chama em psicologia, que ela manipula o tempo e as situações. E isso não é real. Então, quando você começar a olhar para o mundo e para as situações desta forma, se toque. Você está na sua criança. O adulto, ele reconhece, ele entende que ele não tem controle sobre nada. Então, quando a gente está falando de finitude, a finitude, ela acontece todos os dias, gente. Vamos pensar, todos os dias tem dia e tem noite. Quando isso gira, acabou-se um dia, iniciou outro. Então, houve uma morte para a vida. Quando você nasceu, você estava dentro de um ventre que era a sua mãe. Quando você sai para o mundo, morreu a vivência para dentro da barriga da tua mãe. Você pode voltar? Você não pode. Então, a vida está dizendo para a gente todos os dias e todas as horas. Cada momento é um fim e um começo. Né? Então, a gente não pode voltar a um minuto atrás. Nós não podemos voltar às 9 horas da manhã de hoje. Não podemos. Então, morreu aquele momento, aquilo que você estava fazendo, para se abrir um novo, que é às 11h30 da manhã. Então, o que a gente precisa se preparar é para essa consciência, que morte e vida estão no nosso dia a dia, fazem parte da natureza, e nós somos natureza. E precisamos reconhecer isso. O momento do corona está dizendo para a gente, olha, vocês são iguais à natureza. Não existe diferença. Então é hora de acordar. Só que se eu acordar e ficar na criança, nos conceitos de criança, nos conceitos da minha cultura, como a minha cultura vivencia a morte, porque a gente sabe que cada cultura vai vivenciar a morte de forma diferente. Voltando para quem chegou depois, não estamos só falando da morte de alguém. Estamos falando da morte de um relacionamento ou das relações. Do meu relacionamento com alguém que se foi para a morte, o meu relacionamento com alguém que foi para outro momento de vida, ou seja, um relacionamento que se acaba, e também numa situação profissional, quando eu não dou mais continuidade a uma situação e preciso parar e pensar e olhar para outra situação. Então, é dessas finitudes que a gente está falando. E o que estamos dizendo é, esta finitude acontece no dia a dia. Está acontecendo agora. A gente não vai viver mais nada que se viveu há 10 minutos, há 10 segundos atrás. Então, vamos abrir os olhos para essa compreensão. Como adulto, eu entendo, não tenho controle de nada. Como adulto, eu preciso olhar para a situação e dizer o que tenho a aprender. E quando ela acabar, dizer gratidão e deixo ir. Ok? Mas vamos continuar com o pensamento imaturo. O pensamento imaturo da criança leva a gente a não acreditar em quem? Acredita em Papai do Céu. Mas Papai do Céu que leva? Então, muitos dos clientes que chegam pra gente com dificuldade em lidar com a ideia do sagrado, seja ele qual for, mas geralmente é de um Deus onipotente, é de que Deus levou alguém que eu amava. Isso foi injusto comigo. Bom, essa ideia foi plantada por alguém, né? Ah, Papai do Céu levou porque gostava muito de fulana. Poxa, ele gostava mais do que eu gostava e me tirou a pessoa que eu gostava, né? Ah, foi porque Deus quis. Poxa, que Deus chato, né? Então a forma como a gente lida com a morte, com o perder, com a finitude, né? Isso define muito que adulto que eu vou me tornar, que adulto que eu vou me construir. E aí nesse caso não é o adulto maduro, é o adulto mais velho, né? Então, há uma compreensão, volta a falar da questão sistêmica cultural. Eu queria dar um exemplo para vocês do que é uma criança e a percepção da criança sobre a morte numa diferença cultura, né?
Aqui tem mudado muito, mas quando eu era criança, a morte a criança não falava, não iria participar dos ritos que são tão importantes para que a gente possa fazer realmente um enlutamento, né? A gente possa enxergar aquilo que aconteceu, né? Claro que muito pequena não, mas antigamente fazia parte. Se a gente for ler um pouco da história, da antropologia, né, das passagens das mortes no tempo antigo, na Idade Média, existem várias formas de morrer. Mas falando sobre uma criança que eu tive uma vivência, um dos primeiros clientes que eu tive, ele me ensinou muito e me ensina até hoje, né? Quando eu vou falar de morte, eu também sou tanatóloga, ou seja, quem estuda a morte, né? Eu sou psicóloga, tenho um curso de formação em psicologia hospitalar. E nesse curso de formação em psicologia hospitalar, eu tive que tratar com várias formas de cultura e como as culturas olhavam. E para minha surpresa, um garotinho de 9 para 10 anos, em terapia, estava trabalhando comigo a morte do avô. O avô estava em iminência de falecer, eles moravam em Recife e o avô morava em São Paulo. E esse avô foi quem ajudou a mãe dele a sustentá-lo, a estudar, a tudo que ele precisava. E aí eu vinha trabalhando essa questão com ele, né, falando também com a mãe sobre as informações. E um belo dia a mãe dele me diz que o avô, o pai dela, faleceu. E eu esperava uma reação diferente. Naquele dia, eu entro para a sessão esperando uma situação. Eu era muito jovem na época, né? E eu entro esperando uma situação de uma criança triste, mexida, tal. E aí ele diz assim para mim, tia Regina, presta atenção na hora, porque eu não posso sair atrasado daqui. Porque quando der 6 horas da noite, eu e minha mãe temos que estar num lugar comemorando a chegada do meu avô no céu. Porque quando ele chegar no céu, e isso acontece às 6 horas, quando os anjos recebem, tem que ter uma grande festa. Porque meu avô levou um baú cheio de coisas boas. E Deus vai ficar muito feliz. E a gente fica muito feliz aqui, porque ele tem muitas histórias bacanas para contar. Naquele momento, e eu já trabalhava em hospital com criança terminal, eu fiquei impressionada. Eu disse, gente, como assim? Eu preciso ensinar o meu filho dessa forma. Eu preciso mostrar, eu já tinha um menino pequenininho de 2 anos e meio. Eu preciso ensinar o Rafa a olhar que a morte traz coisas boas, que a morte pode ser bonita, pode ser poética. Não precisa ser o preto, pesado. Não, pode ser diferente. E comecei a pensar na vida dessa forma, com esse aprendizado que eu tive com ele. E um segundo aprendizado que eu tive com outra criança, que percebam que a forma que a gente vê a morte, foi uma criança terminal com 8 anos de idade, com câncer. E ela disse pra mim, tia Regina, você sabia que eu tô morrendo? E eu fiquei muito mexida também, eu tinha 20 e poucos anos. Eu disse, então, nós estamos, né? Você tá, eu tô. Eu fiquei sem jeito. Não, você tá, eu tô, então tá tudo bem. Ele fez, mas eu tô morrendo primeiro. E eu só queria uma coisa, eu preciso descansar, eu tô cansado. A senhora cuida da minha mãe, porque se a senhora cuidar da minha mãe, eu posso descansar. Então, veja que coisa bonita. Como é também estar do outro lado, enquanto criança, enquanto inocência. A gente precisa entender como é que a nossa criança via, como é que a nossa criança que existe dentro de nós vê essa morte, ou fantasia sobre essa morte. Essa criança de 8 anos, terminal, que faleceu, depois que eu conversei com a mãe, aí a mãe teve uma conversa com ele, que ele podia descansar, uma conversa com muita dor, tá? Não foi fácil para ela, que a Regina ia cuidar dela, e eu cuidei por algum tempo. Então, ele pôde descansar. A gente conversou de manhã, umas 8 e pouca da manhã, 2 e tanto da tarde ele faleceu. Então, é esse poder partir em dignidade, é reconhecer que morte e vida pode ser uma coisa tranquila, que nós podemos ficar sim em paz com a morte. A morte é uma aliada para dizer pra gente que o amanhã pode ser curto. A morte existe para dizer, olha, se você não viver hoje, pode ser que daqui a alguns momentos você não tenha oportunidade. Se nós tivéssemos a eternidade, vamos pensar, a gente viveria deixando as coisas para daqui a 100 anos. E o que é que a gente teria crescido? E o que é que a gente teria arriscado? O que é que a gente teria vivido? Então, morte e vida são algo que se entrelaçam para que a gente viva e aprenda e cresça também.
Então vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. Legal. Então vamos retomar isso que a gente estava falando, né? A morte e a vida, elas estão entrelaçadas. São tão entrelaçadas que elas são uma coisa só. Elas são um ciclo da nossa vida, do nosso viver. E então o que acontece que faz com que a gente rechace essa ideia de morte como algo natural, né? O que a gente nega? E aliás, negar, segundo um estudo antigo, mas muito atual, né? Um estudo de 1969, né? De um psiquiatra. De uma psiquiatra que trabalhou e ajudou muito a tanatologia, né? A Elisabeth Kubler-Ross. Ela diz que negar é algo muito comum, e é a situação mais comum frente à ideia de que se vai morrer. Ela trabalhava com doentes terminais, obviamente que esse luto ele é muito mais ilustrado, né? Mas funciona para qualquer coisa, qualquer frustração, né? E por que eu nego que vai dar errado? Por que eu nego que eu vou morrer? Porque é difícil admitir a minha morte. Nós vivemos em cima de uma crença de que somos imortais, né? A gente não usa máscara em cima de uma crença de que somos imortais. A gente, enfim, pega um carro e dirige em alta velocidade em cima de uma crença de que somos imortais, né? Mas e se eu achar que eu sou mortal, será que eu vou sair e botar o pé do lado de fora da rua porque aí eu vou morrer? Bom, aí já é a segunda questão. Olha, eu não sou imortal, eu sou mortal, ok. Então eu vou fazer de tudo para não morrer. Bom, a morte também faz parte do mortal, né? Eu não sou mortal porque eu vou morrer. Eu sou mortal porque meu estilo de vida ele não prescinde de morrer. Em algum momento eu preciso morrer. Se vai ser mais cedo, se vai ser mais tarde, isso aí vai de acordo com a nossa vida. Mas essa ideia ela é muito negada, né? Porque afeta o nosso poder, nossa ideia de poder, nossas crenças de forma geral. No final das contas, a gente vai tocar em crenças de várias formas. E ela é tão negada, gente, que muitas vezes, vamos perceber, a gente nega os nossos antepassados. E aí você diz assim, nega como? A maioria das pessoas, quando a gente vai falar de terapias sistêmicas, quando a gente vai falar de um processo, de um peso, de um contexto sistêmico, as pessoas vêm dos avós. Eu não sei como elas nasceram só dos avós. Os avós nasceram de quem eu não sei. Aí vem os avós, tem os pais e tem eu. E muitas vezes só sei o meu nome, do meu pai e da minha mãe. Às vezes não sei o nome dos meus avós, sei os apelídios, né? Mas eu não dou uma importância para não olhar e para não ver que no meu sistema tantos morreram. Mas morreram. E ok. Morreram, mas passaram e levaram essa vida adiante até você. Então a gente precisa lembrar que os nossos avós tiveram pais. Que os nossos bisas tiveram trisas, né? Os nossos trisas. E assim sucessivamente. Então a morte faz parte do nosso sistema desde sempre. Desde a origem da vida na Terra. Então é muito maior. Nós precisamos entender que não podemos negar a importância do existir dessa morte. É no passar da morte para a vida e dessa continuidade que nós vamos entendendo que temos que ficar vivo. Eu não posso morrer com aquele que morreu. Eu não posso me deixar ir. Porque se um de nossos antepassados, certo? Tivesse ido com quem faleceu, com seu pai que faleceu, com seu esposo que faleceu, com um filho que faleceu, que falecia tanto, né? Lá atrás, né? No tempo medieval, agora bem para trás, então a gente não estava aqui. Então a gente também não pode desistir. Volto a dizer, a morte diz pra gente, fique vivo. Vá adiante. Alguém fez isso por você. Faça pelos que vêm de você. Então, é fundamental que a gente entenda esse pressuposto, né? Que esse medo é infantil.
Se eu olhar com claridade para morte e vida, eu vou ver que é natural. E eu vou poder lidar com isso de uma forma adulta, mais tranquila. E esse caminho de tranquilidade me leva à paz. O meu inferno emocional é levado pelo desespero de minha criança. De minha criança que se perde nas dores das crenças sistêmicas que chegaram até ela e que estão nela. Mas se a gente for parar para pensar, e aí eu vou falar como antropóloga, se a gente parar e pensar quantas honras existiam nas mortes, né? Quantos homens honrados morreram nas guerras em dignidade, não tiveram medo, né? Se colocavam em pé diante de rifles, sem ter rifles, e partiam para cima, porque sim, defender a família, sim, defender a terra. Isso é olhar para a morte com dignidade. Eu sei que todos vão morrer. E aí eles falam, depois a gente vai se encontrar. Seja no castelo que for, da mitologia que for. Eles acreditavam, os guerreiros, e vocês são descendentes de guerreiros e guerreiras, fiquem certo disso, certo? Em olhar para essa morte com tranquilidade. Quando a gente olha os japoneses, eu não sei dizer o nome daquele que eles faziam com a... Harakiri? Isso, que eles tiravam a morte por uma questão de não terem honrado o compromisso de salvar aquele que ele protegia. Isso é dignidade. Então, veja, ele não ficou ali desesperado e disse, mas eu vou ter que... Não. Quantos na cultura celta, gente, na hora da morte de um membro, não sei se vocês sabem disso, na hora da morte de um membro, a esposa do esposo, a esposa tinha que morrer com ele. Então ele morria, e a gente viu isso também no Egito. Ele morria, se fazia fogueira fúnebre, e a mulher ficava ao lado de mão dada, e era queimada junto de boa. Porque era cultural. Porque tinha um olhar cultural, com os filhos vendo, os netos vendo, e se despedindo em dignidade. Vocês são filhos desse passado. E esse passado existe dentro de vocês. Então pensem sobre isso e pensem também como as questões religiosas e os processos religiosos levaram a gente a ter medo de morrer. Porque os mais antigos que não estavam vinculados a tais crenças, eles morriam e viviam pela natureza, pelo natural. E quando entram essas crenças religiosas que começam a trazer o bem e o mal, ganhar, perder, vencer, todos esses contextos vão fazer a gente ficar em dualidade, não aceitando uma coisa natural e verdadeira, que é morrer. E ok, que é finalidade, é finalizar. Tudo tem começo, tem meio, tem fim. Relações, empregos, vida, né? Vida do existir que eu estou falando. Então, tudo tem começo, meio e fim. E tá ok, tá bem. Então, voltando para essa ideia, né? Do quanto o morrer é perder e o quanto eu não posso perder, e aí com essa ideia você já vê como é coisa meio infantil mesmo. Eu preciso controlar. Eu preciso controlar, né, para ter certeza de que se eu não vencer a morte, pelo menos eu vou atrasar ela o máximo possível. Então eu vou evitar sair na rua de tal forma, eu vou ter uma vida controlada, regrada. Se eu passar do limite, quando eu chegar no momento, eu vou estar morrendo e eu não vou querer morrer. E aí eu vou começar a investir dinheiro em não morrer. E não morrer. Dá um jeito. E se eu morrer, se eu perder, me congele. Porque pode ser que a ciência, daqui a alguns anos, possa reverter isso e eu vou voltar para viver. Né? São ideias. Ideias que derivam dessa necessidade do controle. E isso é tão forte, que isso se converte muitas vezes em doença. Né? Muitos aspectos de insônia e outros aspectos ansiosos, eles têm a ver com esse querer controlar tudo por medo da morte. Né? Aliás, as pessoas que têm ataques de pânico, por exemplo, vivenciam uma pequena morte, mas a partir da insana vontade de estar vivo. Né?
o medo de morrer é tão grande assim, que eu começo a ter o medo per si. E o que a gente tem visto agora com o corona, que muitas pessoas estão tendo crises de ansiedade, e como sabe que um dos sintomas é a falta de ar, e a ansiedade, né, a crise de ansiedade, ela traz essa falta de ar, também ela gera essa falta de ar, e uma palpitação rápida faz com que a pessoa acredite que está com corona, mesmo sem estar. Então, veja como é um movimento. Gente, tudo é mental. Tudo é a forma que eu vejo. Eu tenho uma armadilha para quem chega para mim para fazer terapia com qualquer tipo de síndrome de pânico ou crise de ansiedade. Uma delas é dizer assim, deixa eu te contar um segredo. Primeira coisa, você não vai morrer. Síndrome do pânico não mata. A pessoa para, fica olhando pra minha cara, estatalada. Como assim não mata? Eu senti tudo que eu ia morrer. Não, mas ela não mata. E quando eu começo a construir essa realidade, quando ela começa a tomar essa consciência, ela para de ter medo. Aí o segundo momento que eu faço com a pessoa, quem me conhece sabe que eu faço mesmo. Eu levo pra tenda sagrada, que é um movimento, uma vivência de vida e morte. A sauna sagrada dos nativos, ela leva você a entrar para que você morra para aquilo que você construiu, que foi construído sistemicamente dentro da tua cabeça, que foi construído na tua sociedade, para que você morra e renasça de outra forma. Imagina levar uma pessoa que tem pânico para dentro de uma situação onde é fechado, não tem ar, entre aspas, na cabeça dela, não tem ar, né? E ela só tem uma pessoa para confiar além dela, eu. E ela confia. E aí toda vez que alguém diz, tô morrendo, a minha resposta é graças a Deus. Se você está morrendo, significa que você está deixando ir o que precisa ir. E quando a gente abrir a porta, você vai voltar cheio de vida. Então, é dessa consciência que a gente está falando, desses sintomas que a gente gera. E nesse momento, muitos têm trazido essas crises de ansiedade. Essa sensação de morte e vida eminente, porque eu posso pegar o vírus, e se eu pegar o vírus, eu vou passar por isso? Não é fácil olhar para duas cenas que está sendo usada agora, né, pela televisão, que eu acho que de uma certa forma é importante, não vou negar, que é, já que o povo quer estar na rua, que é mostrar as covas. Imagina que quando a gente fala de morte, a primeira das ideias que é colocada na cabeça da gente lá atrás é, quando eu morrer, como eu vou ser enterrado? E eu falo isso quando eu dou curso para médicos e enfermeiros, para que eles possam olhar para o paciente e pensar quais são os medos que essa pessoa está passando. E muitos dos medos é a forma que eu vou morrer. E quando eu olho para a forma que eu vou morrer, uma delas é o medo de ser enterrado. Então, quando a televisão mostra aquelas cenas das covas, é como se fosse, e aí? Ah, tá pronto? Vai para debaixo da terra? Então é melhor você ficar em casa. Mas quando eu olho aquelas cenas, eu imagino quantas pessoas ficam sem ar. Porque quando eu já dei muito curso de treinamento para profissionais de saúde, para sensibilizar, e eles nos exercícios comigo, nas vivências, ficavam sem ar. Quando eu simbolizava enterrando ele com folha de papel picado. Eles se imaginavam dentro do caixão, né? Então, assim, a gente precisa compreender que essas fantasias estão aqui. A gente precisa entender que são crenças, né? Céu, inferno, tudo é crença. Se você tá morto, a gente tem um médico acompanhando a gente. Se você morreu, morreu. Não significa que lá dentro do caixão, se você tá morto, que você vai ter consciência ou vai perder o ar. Mas isso são reações e ideias mentais que a gente alimenta e que o nosso sistema alimenta no dia a dia, na nossa vida. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Kübler-Ross, Elizabeth, que é uma psiquiatra que já faleceu. Ela é autora de um livro que eu acho, de 2 livros, de vários, mas de 2 que eu acho que todo mundo devia ler, que é sobre a morte e o morrer e a roda da vida. Sobre a morte e morrer é um dos primeiros que ela escreve, e a roda da vida é um dos últimos, porque ela não queria ficar sendo conhecida como a América da Morte. Então, ela escreve a história de vida dela associada às mortes que ela teve que viver. Então, ela destrincha
sobre os lutos, as percas, e aí voltamos a dizer, isso se encaixa, se adapta muito bem para qualquer perca. Para o fim de um relacionamento a dois, para o fim de um emprego, tá? Para um fim de vida e morte, de convivência com um parente que a gente ama. Até para envelhecer. Até para a ideia que você tem de que você envelhece. Né? Antes eu conseguia correr 20 quilômetros. Hoje eu faço 5 e eu tô morrendo. Bom, tá morrendo mesmo. Independente se faz 5, se faz 10, se faz 20. Tá morrendo. Mas a ideia de perder a potência e volta a mesma coisa, né? Também é um luto. E começa com a negação, voltando para a ideia de Kubler-Ross. Então, seguindo a ordem que ela coloca, certo? A gente tem a negação. Primeiro, quando a gente tem a notícia que algo está morrendo, que algo está findando. A primeira reação, para vocês entenderem como é natural a forma que vocês reagem. Bora aprender. Então, primeiro é a negação. Eu nego que aquilo está acontecendo comigo. Eu nego que não há possibilidade. O fim de um relacionamento está eminente. Você está gritando, brigando a hora toda. Você está se estapeando muitas vezes e você não quer acreditar que ele está acabando. Como assim ele não está acabando? Se não há uma harmonia, se não há um respeito, falando de relacionamento, se não há harmonia, não há um respeito, consequentemente, já tem muitas dicas que a coisa não está funcionando. Mas eu não quero ver. Então, eu faço de conta que tá ok. Nós podemos passar 15 dias sem se falar dentro de casa, mas nós estamos juntos. Nós não estamos acabando. Então, na hora que alguém morre, a primeira coisa é eu não acredito. Quando morre que perde a vida. Eu não acredito. Como assim? Quando eu perco o emprego, a mesma coisa. Eu não acredito que eu perdi. Então, primeira questão que ela levanta, certo? É a negação. A segunda, mas antes de eu passar para a negação, o Hugo quer fazer um comentário para Jailson. Eu estava pensando quando eu ia falar sobre isso, mas pode caber. Né? Vou levantar um exemplo que parece um pouco esdrúxulo, mas que vale a pena. Eu estava comentando com um colega ontem, o Jailson, que eu ia falar sobre isso na live. Que ele disse assim, olha, eu acho que a gente está no apocalipse. Acho que é o final dos tempos. Por quê? Porque o mundo está do jeito que está, as pessoas estão morrendo e o que está chamando mais atenção é a final do Big Brother Brasil. Como assim? Eu fiz tudo assim. Eu fiz, olha, se fosse para isso ser o fim dos tempos, a gente já morria lá em Roma, com o Pani et Circenses, né, com o espetáculo de morte que era o circo, e que servia para entreter da morte. Veja, sempre foi assim. Por quê? Porque se alienar significa não olhar para a sua finitude. Né? E aí eu fiz um paralelo com Roma, e Roma não tinha um trabalho bom de finitude. Né? Não tinha. A ideia do morrer, morreu. E agora? Né? Então o Big Brother, ele serve sim para evitar que você olhe para a sua finitude, para você não ter que olhar para o seu medo de morrer. Então é melhor olhar para qualquer outra coisa que não seja encarar a possibilidade de você morrer. Então várias e várias pessoas vão tentar se alienar. E o entretenimento, ele serve para isso. Serve só para isso? Não serve só para isso. Mas é importante que se olhe para isso. Né? E a indústria do entretenimento trabalha com essa necessidade. Né? Então na hora que todo mundo está olhando para o Big Brother, não todo mundo, mas enfim, uma grande quantidade de pessoas está olhando para o Big Brother, né? E esse Big Brother, interessante lembrar disso, ele bateu recordes e recordes de público. Né? Ele entrou no Guinness. Esse ano entrou no Guinness, Big Brother. E não por acaso. Porque o nosso país, eu estou falando do nosso país porque eu sou brasileiro, nós não temos um bom trabalho de lidar com essa finitude. Né? Então nós somos muitos e nós não somos preparados para lidar com essa finitude. Ou pelo menos grosso modo. Né? Tem uma expressão aqui no nordeste do país, que nós estamos em Recife e em Pernambuco, que chama beber o morto.
ela está quase em desuso. Ela é muito mais vista no sertão, no interior. E o que é beber o morto? Beber o morto é, olha, seu fulano morreu e vai ter uma cachaça lá, vai ter uma galinha gorda, vai ter um guisado, vai ter uma... E a gente vai ficar lá à noite relembrando das datas festivas, do que como ele era legal, e no nosso nordestinês enchendo o bucho, né? E festejando. Isso é um festejo, né? No México você encontra isso, né? Em alguns lugares você ainda vê essa prática. Não é comum, no grosso modo, como eu falei, mas ela existe. E como no Brasil isso está ficando em desuso, né? Beber o morto está ficando em desuso, e nesse momento de pandemia, né? Não tem como beber o morto, né? Porque morreu, bum, enterrou. E aí, isso tem sido recorrente, a gente tem passado por pessoas que estão passando por isso, né? E exatamente. A Jéssica está dizendo que no terreiro, se morrer, bebe o morto. É isso. Isso faz parte de uma cultura, né, mais tradicional dos povos originários. E eu ia dizer assim, bem entre aspas, que alguns antropólogos não gostam, bem primal, porque lá atrás, nas guerras medievais, todos morriam, depois havia uma reunião dos que estavam vivos para beber os mortos que estavam chegando no outro mundo, para honrar os mortos. Então, como eu te falo, é cultural a forma que eu vou olhar. Então, isso que o Hugo traz é bom para a gente analisar. Essa negação que Milhouse fala faz com que a gente procure distrações. E essas distrações, sim, pode estar no Big Brother, mas pode estar nas séries, que tanta gente está vendo. Pode estar em tantos livros, filmes, que tanta gente está lendo, né? Então você está dizendo assim, Regina, que eu devia estar assistindo as coisas. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que não julgue. Não julgue, porque depende do contexto ao qual cada um pertence. Depende da forma que cada um aguenta e suporta as suas dores. Então, quando você escuta um ministro falando, certo? E aí eu estou falando de minha mãe. Quando você escuta um ministro ao qual ela votou no partido, diz que vai prevalecer os jovens aos mortos e ela tem 81 anos, o que foi que ela falou para mim? Eu não quero mais ver sobre isso. Não quero mais ver. Tem muito velho morrendo. Eu não quero mais ver sobre isso. Não quero. E eu vou dizer o que para ela? A senhora tem que ver? Eu disse, não, mãe, vai ver outras coisas, vai olhar para o mar. Para que você vai ficar se preocupando com isso? Até porque quando chegar a sua hora de ir, você vai. E eu posso ir antes. Eu sempre tratei da morte com ela dessa forma. Então, essa negação, gente, é um mecanismo que cada um usa. E todos usam. E não é só. No caso dela, ela escreve mais sobre quem está morrendo. Mas ela também pode perceber, aqui em Milhouse, também pode perceber que a família também passa por esses processos. Então, depois da negação, vem o segundo estágio, que ela chama, que é o estágio de raiva. Né? E a estágio de raiva é porque eu. Como assim na minha família? Né? Isso não é justo. E aí agora de manhã eu estava vendo, não viu, eu estava vendo que, eu não sei qual foi o estado, gente, me perdoe, eu não sei se foi Piauí ou Alagoas, vê que confusão, não faz nem sentido, mas foi no Nordeste, existiam, né, pegaram 3 pessoas que não aceitavam ficar em casa, não aceitavam fazer as restrições que o governo está pedindo, levaram elas para um estúdio e colocaram, e fizeram a seguinte pergunta, elas de costa para algo, e a pergunta era assim, se você tivesse que escolher entre perder um dessas pessoas para o vírus, qual você perderia? E aí quando ela vira, tem 3 pessoas da família dela. E aí ela para, eu não posso escolher. Certo, mas aí quer dizer que a morte pode ir na casa do meu vizinho, mas não pode vir na minha. A morte é para todos e tá ok. Foi no Piauí. Obrigada, Jailson. A morte é para todos e tá ok. Então, essa compreensão, isso é uma negação. Compreende? Então, aquele que ainda não perdeu, na minha casa não vai chegar. Certo? E aquele
que já perdeu tem raiva. Porque morreu o meu e não morreu o do vizinho. Gente, é incrível. Aí a gente pensa, isso é desumano. Não, isso é humano. Infelizmente, isso é um movimento das nossas crianças. Quem é que dá esses berros? De nego ou tenho raiva? O que aconteceu comigo? A criança. Quem bate o pé, quem faz birra sobre as coisas que Deus administra, né, ou esse algo maior administra, é a nossa criança. Porque o nosso adulto vai olhar e, então, tinha que ser. Né? A gente vai fazer o quê? É isso, eu vou ter que acolher. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, depois da raiva, vê como nós somos interessantes. Ela chegou à conclusão, isso é um texto de 1969, hein? Vê como é atual. Ela chegou a um contexto que depois da raiva vem a barganha. E a gente não faz isso, não. Meu Deus, veja só. Se não morrer ninguém da minha família com esse vírus, eu vou mudar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de ser assim, de ser assado, eu vou dar mais importância, eu vou visitar mais os meus parentes, eu vou ver mais minha mãe, eu vou ver mais meu pai. Isso é a barganha, né? Então, uma pessoa levantou pra mim, voltando pra raiva, levantou pra mim assim, primeiro, voltando pra negação pra amarrar tudo. A negação, isso não tá acontecendo, né? Isso não tá acontecendo, isso foi invenção dos chineses, né? Bora lá. Vamos levar por aí. Depois eu fico com raiva porque eu estou vivo, nascido, vivendo no momento disso acontecer. Sim, mas os teus ancestrais não passaram por isso, não? Quantas pragas eles passaram? Quantas guerras? Por que tu não pode passar? Por que eu não posso passar? Fome, né? A gente está no momento, quanta fome, né? A gente está no momento histórico. Estamos fazendo parte disso. Ok. Não é pra gente ter raiva, porque agora... Podia ser daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, gente, seria a época dos meus netos. Quero não, prefiro viver eu. Prefiro que a gente tenha a saída agora para que a gente possa depois, eles possam depois ter uma vida melhor, já que eles são pequenininhos e depende de quem é grande. Eu não tô na criança. Pelo menos a maior parte do tempo, viu? Fico nessa guerra também. O convite é para todos nós sempre tentar ficar no adulto. Então, depois da raiva, vou para a barganha. E na barganha, eu começo a entrar nesse movimento de fala com o sagrado. Eu começo a reconhecer, eita, existe um sagrado. Será que ele pode me socorrer? Aí eu vou para todos os sagrados. Eu começo a virar católico espírita, espiritólogo, né? Que é o povo diz que junta católico com espírita. Eu começo a ter o diálogo em todas as formas religiosas para tentar sobreviver e fazer com que a minha família sobreviva. Mas isso, gente, é uma barganha do dia a dia. A minha relação com o sagrado, ela só é real e adulta se eu disser sim para tudo como é. Sim para como ele conduz. E não para como ele conduz ao meu gosto. Até porque esse tipo de barganha, né, olhando pela teoria, né, quem faz essa barganha? Do tipo, a Deus tem que me ajudar, ou porque eu já dei dinheiro para ele, ou porque eu fiz a promessa para ele, ou porque eu sou muito bom e ele tem que me ajudar, é a criança que fala com o pai. Isso. É a busca do pai, da ideia do pai, da questão simbólica do pai. Então a gente não sai do mesmo movimento, né? Então, assim, é o papai do céu, ainda é o papai do céu. Ou mamãe do céu. Sim, pode ser a mãe no sentido que... Mas eu tô falando do pai desse... Geralmente, né, tem essa lógica com a força do pai. Eu sou com mamãe do céu. Tudo bem. E também pode falar de Maria, então pode falar de santos e santas. Agora eu tô feliz. Que vai dar, né, respeito a sua menina, e respeito ao seu sistema. O meu também, de alguma forma. Mas continua sendo a mesma dinâmica. É isso que eu queria dizer. E aí, vamos botar, alguém falou aqui, bora botar a dinâmica num relacionamento a dois. Então, muitas vezes o casamento tá acabando, a relação tá acabando e eu prometo para o outro, eu vou deixar de beber. Eu vou deixar de ser sem vergonha. Se você ficar comigo, tudo isso vai mudar. Quantos agressores fazem isso? Não é? Isso é essa forma, quando eu vejo que o outro já não vai mais. Quantos homens, né, matam, e mulheres também matam, na relação a dois, matam porque nega, não aceita o fim, ficam com raiva e nessa raiva exacerbam, passam por cima e terminam agredindo o outro,
né? Se não conseguiu, graças a Deus, passar desse limite, passa depois para o movimento de barganha, me desculpe, olha, veja bem, eu não vou mais fazer isso. Então percebam. Se você ficar, eu mudo, né? Então percebam que nós podemos enquadrar esses estágios em qualquer situação da nossa vida, tá? Então depois da barganha, ela traz o contexto de depressão. Então, é aquela história, você barganhou e não teve jeito. Você começa a perceber que então não vai ter forma de caminhar. Não vou além disso. Eu começo a ceder. E aí vê que interessante. Eu vou para o fundo, para no fundo achar o quinto estágio, que é a aceitação. Então, às vezes, deprimir, eu não estou dizendo entrar no estado depressivo profundo, mas o deprimir me leva a uma consciência da minha pequenez. Eu começo a entender que eu não tenho tantos poderes assim. Eu começo a entender que sim, eu vou ter que começar a aceitar esse negócio de algum jeito. Eu vou ter que compreender. E muitas vezes é nessa hora que eu posso ir para o fundo do poço e dar um salto quântico e virar adulto. E quando eu consigo fazer isso, nesse estado de depressão, nesse estado do olhar tristemente para uma situação perdida, certo? Eu posso começar a dizer, então, mas o que eu tenho a fazer? No caso, aí eu vou trazer para vocês a questão hospitalar. No caso hospitalar é mais difícil. Por quê? Muitas vezes, nesse estágio que a gente está falando, a vida se finda antes. Então, é um trabalho maior com a família. Como eu já perdi muitos pacientes, porque eu trabalhava com paciente terminal, muitas vezes não dava tempo de levá-lo à aceitação. Existem vivências que você faz ser mais rápido, porque são atendimentos breves, né? Você tem que ser um terapeuta breve, porque você não sabe. Você não sabe duas coisas. Se a pessoa ainda vai estar internada, e você não sabe se a pessoa vai morrer. Porque a pessoa pode ter alta. Então, o trabalho do terapeuta dentro do hospital, ele é muito breve, ele é muito rápido. Mas chegar nesse processo de aceitação é muito mais, a gente vai falar, na grande maioria, né? A gente vai estar falando para as relações de uma forma maior. E para que as famílias entendam. Então, quando o paciente chega a esse estado, ou quando você está vivendo um divórcio, e você vê que não tem mais o que fazer, você começa a aceitação no sentido de dizer, certo, como adulto, diante desse fato que não tem mais como voltar atrás, o que eu posso fazer? E aí você começa a tomar atitudes resolutivas. No caso da morte, com quem eu vou deixar isso? Para quem eu vou deixar isso? Simbolicamente, eu vou fazendo as minhas doações. Eu quero visitar algum lugar. Eu decido se eu quero morrer no hospital ou em casa. Eu começo a tomar atitudes. É tão interessante, gente. Só vocês vivendo, que eu espero que vocês não precisem viver, mas assim, vivendo para vocês verem que a pessoa se acalma, ela entra numa plenitude e ela diz, ok, mas eu queria morrer em casa. Ok, mas eu queria antes de morrer ver a praia. E isso é muito tranquilo, não é mais desesperado. É porque você compreende que você chegou a um lugar. Então, o grande aprendizado de Kimberly Ross, que a gente trouxe hoje para vocês, que eu achei super importante, é a gente entender que nesse momento a gente está vivendo todos esses processos. Então, primeiro eu nego, depois eu tenho raiva, depois eu barganho, depois eu deprimo e depois eu aceito. No caso da gente, vamos começar a pensar, se eu estou um adulto e eu passo a aceitar estar neste momento no planeta, vivendo esta situação, se eu compreendo que eu posso fazer o máximo orientando a minha família e os meus amigos, mas eu não posso salvá-los, eu posso orientar, eu posso dizer, eu não vou fazer, por favor não faça, eu não vou lhe visitar porque eu posso pegar alguma coisa e passar para você, eu posso ter as minhas responsabilidades, mas eu não posso acreditar dentro de mim, porque senão volta a ser criança, que eu vou salvar alguém. A gente não salva. Deixa eu usar aí a metáfora da máscara, né? A metáfora que foi usada para estimular a se usar a proteção, né? O anteparo facial, foi que eu não estou me protegendo, eu estou te protegendo. Isso. E confiando que você também vai me proteger. Né? Eu vou fazer esse esforço porque eu não quero ser vetor de algo ruim. Então, quando a gente
se coloca nesse lugar, né? Eu tomo responsabilidade pelo que eu posso fazer. Eu posso usar uma máscara. É fazer a sua parte. Né? Eu posso atuar. E o resto? O resto eu não posso atuar. Então, aí eu aceito. Eu posso inspirar, eu posso conversar, eu posso seduzir, inclusive, né? Olha, por que você não usa máscara? Faz todo aquele jogo e tal. Né? A televisão faz isso, né? A mídia faz isso. A mídia seduz, né? Claro que cada motivo, né? Existe algo atrás de cada sedução. Nesse caso pode ser um algo, né? Antenado com algo produtivo, né? Eu pelo menos acredito. Isso. Então, uma outra questão que é importante a gente levantar é a questão do se despedir. Né? E aí eu vou falar primeiro de um termo, para não ficar muito preso nessa questão da morte. Quantas pessoas acabam os relacionamentos, olha o tamanho da maturidade, pelo WhatsApp ou por uma ligação, ou simplesmente somem da vida do outro porque não tem coragem de falar. Então, trazendo isso para o momento atual, o não poder se despedir. Se eu não posso me despedir, eu fico no imaginário. Eu fico no imaginário do que é que está acontecendo, do que é que aconteceu. Em alguns momentos eu vou para a raiva. Em alguns momentos eu vou para a barganha, negociar, mas se ele aparecer, se ele voltar. Então, a gente precisa entender como é importante se despedir. Mas o se despedir, ele está no dia a dia. Ele não deve ser na hora que o outro está partindo. Eu me despeço todos os dias, quando eu digo boa noite e vou dormir, porque eu posso não me acordar. Então, estar bem todos os dias, com quem eu amo, com quem é importante para mim, é que vai fazer a diferença. Senão, eu vou ficar no imaginário, eu não vou ter a consciência que acabou, que morreu a pessoa, certo? E vou entrar nos processos, gente, históricos e sistêmicos, né? Dos meus antepassados, nas memórias. E que memória é essa, Regina? É a memória de que eles morreram e não voltaram. Né? Aqui, eu estou falando de épocas de guerra e idade medieval para trás, onde eles foram para a guerra, seus corpos não voltaram, ok? Ou, para piorar, eles foram para a guerra, seus corpos não voltaram, mas também foi dito para a gente que ele pode estar vivo com outra família, em outra situação. Então, é daí que surgem as frases. Ele fez uma longa viagem. Ele partiu para uma longa viagem. Muitas mães, muitas famílias ainda dizem isso para as crianças. E as crianças vão passar eternamente esperando que esses mortos voltem. Que é o que os nossos antepassados viveram. Muitas mulheres que não iam para a guerra, ficavam para trás com seus filhos, passaram anos esperando os seus parceiros. E não tiveram os parceiros de volta. Ou para a vida ou para a morte. Ou para a morte porque morreram, ou para a vida porque eles tomaram outra vida. Era tão distante para voltar de um país para o outro, cavalgando e tal. Ficou por lá. E ficou. Vira um mito, né? Vira um mito. E essa história está impregnada na gente. Então, o se despedir é importante. Mas, Regina, agora está se enterrando de uma forma que não dá para se despedir. Mas, Regina, eu estava em tal lugar quando o meu parente X faleceu, né? Gente, o se despedir é aqui, é aqui. É o parar, sentar, pensar, ter um diálogo com aquela pessoa. É o agradecer pela relação, é o deixar o outro ir. Como é importante, se você prende os mortos, dependendo da religião que você tenha, eles ficam no lugar que não é para ficar e ficam te assombrando o sistema. Então, a gente olha, agradece e deixa aí. Porque, como diz o Bert Helling, os mortos têm o seu lugar. Eles têm para onde ir. Eles têm o lugar deles. É engraçado, eu estava falando e eu me lembrei de algo bem peculiar, né? Eu não sei, você que está me assistindo, se você é nordestino. Mas mesmo que não seja, não sei se você já ouviu falar de Dom Sebastião. Dom Sebastião foi um rei que morreu, um rei português, que morreu nas cruzadas. Nas cruzadas. O que acontece? Como ele não voltou, os portugueses passaram a entoar cantos dizendo que, bom, o corpo dele não foi encontrado na batalha. Então ele vai voltar. Ele vai voltar
E como ele já é um ser mágico, ele vai voltar trazendo paz. Vai voltar trazendo os dias grandiosos da nossa terra, etc, etc. O sebastianismo ficou tão enraigado que isso foi antes do descobrimento do Brasil. Foi nas Cruzadas, foi em 1300, 1400, não sei. Eu sei que até hoje, no Alto Sertão, em algumas comunidades, as mais que tem menos contato, as mais distantes, você encontra sebastianistas. Você imagina uma pessoa do Alto Sertão que diz, não, Dom Sebastião vai voltar e vai nos levar para uma terra de leite e mel. Ok, quem é Dom Sebastião, amigo? Não, ele é o santo que vai voltar e vai trazer a gente está esperando ele vai voltar. Imagina isso, imagina a potência que isso tem, né? Isso tem na nossa família. E isso mantém a gente na nossa negação. Exatamente. Não deixa a gente encarar vida e morte como uma coisa natural. Então, a gente precisa ir para o adulto para dizer, ok, eu honro todos os mitos, todas as histórias, todas as crenças, mas deixo com quem cabe. Eu tomo a vida e olho para a vida como adulto, porque eu acredito que lá adiante existe uma vida e um futuro, porque o futuro já está sendo construído, né? Muita gente chega para mim e diz assim, e se não tiver amanhã? E não vai ter amanhã? Como vai ser amanhã? Eu disse, não sei. Mas ele já existe. Porque se existe o presente, existe o passado, existe o futuro. Então, nós temos que pensar. Eu posso ancorar minha energia agora na vida. Porque esse foi o grande objetivo de todos os nossos que já se foram. Deixar que a vida continuasse. Se eu entro em desespero, eu vou morrendo, eu vou adoecendo. E eu vou perdendo a força de uma vibração que o planeta precisa. Que é uma vibração de vida, de amor, de fé, de esperança. Que vai melhorar, que vai mudar. Se na trajetória vamos perder algumas pessoas, vamos. Mas se estivermos no adulto, podemos perder com dignidade, deixando outra em dignidade. Então é muito importante. Aí a gente pensou, então como encontrar com a paz? Dá para fazer isso? Como é que a gente faz esse caminho? E a gente escreveu algumas situações que a gente acha interessante vocês pensarem. Uma é, quando aceito da forma que tudo foi conduzido. Eu aceito a forma. Foi conduzido pela vida, foi conduzido pela morte, morreu precocemente, findou, o casamento findou com 1 ano. Eu perdi a pessoa quando eu estava noiva. Já aconteceu muito eu atender pessoas que estavam noivas, prestes a casar, a pessoa sofreu um acidente de carro e faleceu, né? Quando eu aceito como a situação foi conduzida por algo maior e conduzida por mim. É uma aceitação também de como eu vivi essa relação. Lembra que eu disse no começo, nós estamos falando de finitude de relações. Finitudes de relação a dois, finitudes de relação de vida e morte de alguém que parte para a morte, finitude de um trabalho que eu não tenho mais agora, certo? Então, diante desse olhar, eu olho, entendo que as coisas foram conduzidas da melhor forma, aceito e me responsabilizo com 50% dessa finitude e do meu processo com essa relação. Veja, quando eu digo isso, existem pessoas que ficam, eu podia ter visitado mais, eu podia ter feito mais, eu podia na hora de tal situação ter pego o carro e ter feito tal coisa, eu podia nesse meu casamento ter tido mais atitude e não tive. Não. Se responsabilize pelos 50% que te cabe e deixa o outro que está envolvido nessa relação a responsabilidade dele, mesmo que ele não saiba. Fale para você, eu tomo os meus 50% de responsabilidade de como foi a nossa relação. Eu tomo, mas eu deixo com o outro o que cabe a ele. Sempre em dignidade. Gente, isso é respeitar o outro. Você não pode ser responsável por mais. Deixa de ser criança e pensa, você deu o que podia dar e o outro também deu o que podia dar. E isso tá massa, isso tá ok. É olhando dessa forma que eu posso encontrar a paz. É dividindo, é tornando justo o fim, a verdade, trazendo a verdade, falando a verdade para mim e para o outro, nesse fim, seja na presença do outro, na ausência do outro, fazendo um exercício sozinho,
você e aquela pessoa que você precisa se despedir, seja teu primeiro namorado, né? Seja o teu pai que faleceu quando você era bebê, não importa. Faça esse diálogo, né? Mas fique nessa posição de 50-50. É muito importante isso. Dando continuidade à questão do aceitar, do dividir e do se despedir sem se responsabilizar a mais ou a menos, porque também quando a gente se responsabiliza a menos, de novo, nós vamos para um lugar de criança e de vítima do outro, que isso não é real. Quando eu entendo que tudo aconteceu como tinha que acontecer, exatamente como tinha que acontecer, eu estou no processo de aceitação que a Kim Billions falou. O último processo. Então significa que eu estou no adulto e como adulto eu posso reverenciar, eu posso honrar a minha relação, que seja positiva ou negativa, mas eu vou poder olhar, gente, em liberdade. Eu vou poder acolher o aprendizado. E esse acolher o aprendizado é o mais importante em qualquer relação. O que fica pra gente não é a finitude, mas é o que foi vivido. A gratidão pelo que foi vivido. A gratidão pelo aprendizado. Quando eu perdi a minha avó, que eu acho que foi uma das percas mais difíceis para mim, porque eu perdi o meu avô, eu era muito nova, então eu não soube elaborar da mesma forma. Minha avó já era adulta em idade, em processo de estar adulta e no adulto. Eu já tinha 36 anos. A minha relação foi de imensa gratidão. De dizer assim, claro, eu estudei muito, desde os 21 anos que eu estudo a tanatologia. Então é mais fácil para mim elaborar, certo? Então eu disse assim, vó, gratidão por ser a minha avó. Se eu não tivesse a experiência de ter tido você, dona Neninha, como minha avó, eu não teria tido a melhor avó do mundo. Eu não teria tido os presentes que eu tive. Tudo que eu aprendi a ser amorosa, a ser gentil, a ser grata. Então, eu não fiquei em desespero. E olha que minha avó me pediu para eu não chorar por 1 ano. Porque ela disse que se ela me visse chorando, ela não sabia como era o processo de morte. Então, ela disse assim, então, como eu não sei o que vai acontecer, deixa eu te pedir uma coisa. Não chora quando eu morrer por 1 ano. Para que eu possa não ver isso e ficar desesperada de onde eu estou. E promessa feita, promessa cumprida. Passei 1 ano, né, mas de boa. Porque era tanto amor e foi uma relação tão digna, tão linda, que eu disse, ok, não choro. Bora lá, vou fazer o que ela pediu. Vou para uma praça, olha o que eu aprendi. Ela pediu, vá a uma praça, coma chocolate com meu bisneto e conte para ele as piadas que eu contava. E foi isso que eu fiz com Rafa. E Rafa elaborou muito bem a morte da bisavó, que era uma grande contadora de história para ele, né? Não houve grandes dramas, porque a gente sabia que teve a possibilidade de viver. Isso é ser grato. Então, olha para as relações, até para os casamentos que findam, né? E agradece. Agradece pelo aquilo que você teve. Isso vai te levar à paz. Eu garanto a você. Você vai chegar num lugar onde vai ficar tudo numa tranquilidade, numa harmonia. Porque você diz, tinha que passar por isso. Assim, eu vou ser uma pessoa melhor amanhã. Já já. Porque amanhã é já já. Então, olha com todo o amor do mundo, né, para esses fins. Viva o hoje com inteireza. Esteja inteiro com quem você acha que é importante para você. Tente falar sempre que você puder, né? E sempre fala a verdade do que você está sentindo. Mesmo que seja bom ou seja ruim, mas fala a verdade. Sem grosseria, com amor. Porque se no outro dia você não acordar, o outro está de bem contigo. E se você acordar e o outro não acordar, você vai dizer, graças a Deus a gente teve aquela conversa ontem. Graças a Deus essa pessoa partiu, seja para a vida ou para a morte, ela partiu sabendo que alguém ama ela, que alguém a aceita como ela é. Então, para estar em paz, para ir para esse caminho, aceite tudo como é. E seja grato por tudo que você viveu com essa pessoa. Que você encontrará um lugar de tranquilidade e harmonia. Isso é fundamental. O Carlos Castanheira, né, um antropólogo, xamanista, uma figura interessantíssima que construiu-se na década de 70, né, que ajudou muito dos buscadores a pensar nesses universos
mentais, dessas topografias mentais. Ele dizia sobre esse morrer que é importante você ter a morte como uma boa companheira. Né? Bom, imagens à parte, o que é ter a morte como uma boa companheira? É ter a ideia da finitude presente na sua vida. Como aliado do despertar de cada dia. Então, se eu sei que eu posso morrer a qualquer momento, eu não sei o momento exato, eu preciso estar pronto para morrer. Né? E o que é estar pronto para morrer? É falar o que eu preciso falar, é fazer o que eu preciso fazer. Estar em dia com as relações afetivas. Estar em dia. Estar em dia com as relações. Afetiva, financeira, sim. trabalho. Né? É ter um testamento, seja ele lavrado ou não. Né? É organizar a vida como se ela acabasse hoje. Isso. É viver o aqui e agora. Isso. Né? Volta para essa questão. Para eu poder viver o aqui e agora, né? E muito do que foi falado nesse momento de pandemia sobre, se eu não sei agora, eu não sei agora não, né? Eu nunca soube, mas vamos lá. Se eu não sei agora como é que vai ser o futuro, eu tenho que estar no presente. Então vamos viver e tal. Vamos viver. Viver consciente, cara. Viver nesse lugar de estar pronto. É fácil? É não. Né? Gera trabalho diário. Estar pronto significa estar diariamente pronto. E não funciona assim. Sim. Mas se você busca esse adulto, se você se policia, cada vez que você está no adulto, você está em paz. Isso é o mais lindo. Essa é a experiência que eu posso passar para vocês. Vão para o adulto. Olhem com os olhos do adulto. Deixem o passado para trás. Traga todos os seus antepassados em seu coração. Mas olhem adiante como adulto. Deixa a tua criança acolhida e guardada no teu peito. Diz a ela, eu cuido de você. Você não vai ser abandonado, porque agora eu sou adulta e eu posso cuidar de você. E quando eu trago a minha criança no lugar dela, eu paro de pensar na necessidade dos outros. Eu me tomo e olho para mim e digo, sim, eu posso. E eu posso com todos que podem. E assim eu posso fazer um mundo melhor, um mundo mais em paz, mais em amor, que vibra e que pulsa em vida e em luz. Então, em saúde, que agora a gente precisa tanto. A gente não pode entrar nessas noias. A gente precisa pulsar em vida. A gente precisa lembrar tudo que os antepassados já viveram, como eles enfrentaram, que nós temos essa força para enfrentar isso tudo e levar essa vida e o mundo adiante. O mundo não para agora. Não para daqui a pouco. O mundo continua, com a gente ou sem a gente. O mundo continua e isso é lindo, isso é belo. E a gente precisa deixar um planeta melhor para os que vêm depois. Por isso, essa consciência de um adulto cuidar da natureza. Então, vamos pensar, se a gente está em casa, a gente está tendo um momento, a gente está tendo a oportunidade de crescer, de encontrar o nosso adulto e dizer, ok, estou pronto. E olhando para esse adulto, encarar a vida e morte em igualdade. Mudar a forma de falar para os nossos filhos sobre a morte e o morrer. Falar de vida. Né? Como a Kimberly Ross saiu de um livro sobre a morte e o morrer para a roda da vida. Como é importante entender isso. Então, a última dica para vocês. Se não dá para vivenciar essas mortes dentro de você, significa que você precisa de ajuda. Então, tenha humildade. Busque um profissional para te ajudar. O luto de uma relação, o luto da perda de um emprego, que pode te deixar para sempre no limbo sem achar outro emprego, porque está vivendo a dor daquele emprego perdido. Injustiça. A injustiça. Então, olha, procura um profissional. O luto, ele tem um prazo, vamos botar, o maior tempo desse prazo, desse viver esse luto é 1 ano. Qual seria mais ou menos o mais razoável? Eu diria que 6 meses. Então, se já faz mais de 1 ano que acabou um relacionamento, se já faz mais de 1 ano que perdeu alguém que ama e não está superando dentro de si, se já faz mais de 1 ano que perdeu um emprego e não está encontrando outro, ou só encontra o que não te faz feliz, procura um profissional. Existe muita gente preparada e de várias formas de terapia para te ajudar. Então, a gente se coloca disponível. Nós não só fazemos constelações, mas também fazemos atendimentos individuais.
Então fica o recado, conta com a gente, pergunta pra gente o que é que vocês querem ouvir na próxima live, o que é que vocês querem ouvir nas nossas postagens. A Alma do Mundo agradece a cada um que desperta para o seu adulto e oferece para o mundo algo melhor. Você tem o que oferecer. Pensa aí e ajuda a gente. Vamos fazer esse mundo mais lindo. Fiquem com Deus e até a próxima live ou até mais tarde, quando a gente se encontra na meditação. Continuidade desse trabalho de hoje, ok? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.